Jesus, eu estarei com vocês quando vocês se conectarem em comunhão. E Ele está aqui e Ele deseja falar com você. Quero ler com você Tiago, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 7. O tema de hoje, até a última chuva. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Deixa eu aproveitar aqui, eu sei que eu estou fora de ordem. Nós vamos começar uma campanha aqui na igreja nos próximos dias, para que todo mundo traga a sua Bíblia física para o templo. Que ótimo que vocês estão em consonância com o propósito. Então, deve trazer a sua Bíblia. Então, se você não deseja trazer a sua Bíblia quando começar a campanha, para falar assim, só trouxe por causa da campanha, já comece a trazer no domingo que vem. Porque fala, não, eu sempre trouxe, eu já trazia mesmo. Nós vamos começar a trazer. Nós não vamos boicotar a leitura aqui da projeção. Vai ter apenas uma leitura, aquela principal. Só que você sabe que nós temos, não sei se você sabe, nós temos o hábito de termos exposições bíblicas nas mensagens. É a chamada pregação expositiva. Então a gente lê o texto e começa a andar no texto. Já perceberam isso? Inclusive faremos isso hoje. E aí essa andança no texto, eu gostaria que você fizesse com a tua Bíblia aberta, porque você vai mentalmente gerar uma imagem, uma foto mental da sua Bíblia naquele texto. Você sabe onde está o versículo, você vai fazer talvez uma anotação, e aí você vai chegar em casa, vai ter uma mensagem com a tua Bíblia no meio da cena do que Deus falou. Traga a sua Bíblia física a partir de domingo que vem, nós vamos começar o movimento. E eu gostaria muito que vocês se engajassem nesse propósito. Todo mundo com a Bíblia física, porque eu quero presumir que a sua Bíblia física faz parte do seu dia a dia. Isso aí. E eu acredito que você está usando a sua Bíblia para fazer as devocionais do seu núcleo. Então, já que você é tão familiarizado com a sua Bíblia física, traga ela para a gente conhecê-la e para que você possa também acompanhar as mensagens com a sua Bíblia física. Que bom que vocês estavam esperando esse projeto. Ele chegou e você poderá, então, a partir do próximo domingo, acompanhar com a sua Bíblia física. E se você não tem Bíblia física, fale com alguém da igreja que nós vamos dar uma Bíblia para você. E não é uma Bíblia meia boca, não. Uma Bíblia boa, para que você possa ler bastante e ela perdure ao longo dos anos. Mas, enquanto alguns não têm, poderão acompanhar na projeção. Vamos ao texto. Tiago capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as últimas chuvas, ou as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam bem pacientes. Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima, diz a palavra. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Amém, amém, amém. Não é hora de fracassarmos. Não é hora de desistirmos. Há muito caminho pela frente ainda. O lugar que nós estamos nesse momento, na nossa trilha existencial, não é o lugar do nosso repouso. Não é o lugar da nossa parada. Nós estamos em movimento, nós não podemos parar no movimento que há proposto diante de nós.
nós precisamos continuar. O texto bíblico que nós lemos fala de uma carta que o apóstolo Tiago enviou para a igreja de Jesus. Uma igreja que estava espalhada em diversas regiões de sua época. Em sua carta, o apóstolo faz uma leitura muito humanizada da fé. Tiago, o apóstolo, ganhou notoriedade por fazer da fé uma vida prática. Ele ganhou destaque por transformar a fé numa conduta de vida. Se Tiago tivesse que escolher entre o mundo das ideias e o mundo das práticas, certamente Tiago escolheria o mundo das práticas. Em seus poucos escritos bíblicos, temos apenas uma epístola. Tiago aponta para o céu, sempre, para o Redentor, para o projeto do Senhor, mas ele nunca deixou de cravar os seus pés na terra. Tiago, ele é prático. Tiago fala das coisas do reino do Deus soberano, as coisas do reino do Altíssimo, sem em nenhum momento perder de vista a humanidade, as nuances da existência humana. Tiago começa falando, inclusive, em sua epístola, sobre fé e perseverança. E ele termina, obrigado, Ju, falando sobre paciência e perseverança. Olha a preocupação do apóstolo. A preocupação do conteúdo revelado de sua epístola é sobre a humanização, é sobre a conduta do homem diante do mundo difícil. Ele começa falando sobre fé e perseverança e termina falando sobre paciência e esperança. Tiago está interessado sobre as dores da humanidade. Tiago olhava para o ser humano dentro da sua revelação com olhos empáticos. A empatia transbordava na vida de Tiago. Empatia é a capacidade de se identificar no outro. Isso é ser empático. É ter a capacidade de olhar para o estado do outro, para a dor do outro, para a condição de vida do outro. E Tiago foi um apóstolo que transbordou empatia. Enquanto o Espírito revelava a ele a verdade sagrada, ele revelava essa verdade com as lentes da humanidade, com as lentes da luta humana no mundo. O Espírito revelou através desse apóstolo uma mensagem para a igreja com contornos de ânimo. Vamos, gente! Ele se predispôs nas mãos do Espírito Santo a ministrar à igreja sobre uma palavra de concentração, compenetração. Vamos olhar para o alvo, não vamos se distrair, precisamos continuar. A palavra dele era uma palavra de perseverança. Apesar das lutas, vamos perseverar, precisamos caminhar, ninguém larga de ninguém. A palavra dele é muito forte nesse sentido. Independente do cenário da vida, independente do arranjo da existência, o apóstolo ele se preocupou em falar sobre as lutas e as dificuldades que a humanidade passa, inclusive dentro da esfera cristã, doutrinária, bíblica, espiritual. Tiago fala sobre provações. No capítulo 1, e aí nós vamos andar. E se você não tem Bíblia, vai ouvindo com atenção. No próximo domingo você terá a sua. No versículo 12 do capítulo 1, se você folhear algumas folhas para trás, você vai ver a preocupação que Tiago tinha com as dificuldades das pessoas, as provações das pessoas. Ele diz: feliz os que suportam com paciência as provações. Olha a preocupação dele. Porque essas pessoas, depois de perseverarem, de suportarem, elas receberão a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Ele já começa a sua carta dizendo: felizes os que suportam, os que perseveram, os que se mantêm firmes apesar das provações e das tentações. A palavra de Tiago nunca está
fora do âmbito do consolo. Ele sempre está ali para consolar, mas ao mesmo tempo em que consola, Ele dá ânimo e sustentação. Sua palavra de perseverança se mostra na força, não da própria igreja que persevera, mas na força da mão de Deus que sustenta a igreja que persevera. Tiago sempre olha para a força da mão de Deus, a força da bondade de Deus. Então, é uma via dupla. Enquanto ele diz assim, perseverem, ele também reafirma, Deus cuidará de vocês. Lutem, e enquanto diz, o Senhor vai sustentar vocês. Tiago fala de uma coroa para os que não desistirem, para os que estão olhando para o Senhor, embora com os pés cravados na empoeirada e esburacada trilha da existência. É gente que é focada naquilo que o Senhor está realizando. Tiago fala de uma recompensa gloriosa para os que estão derramando lágrimas no mundo, mas que apesar disso, olham para o Senhor e perseveram nele. No capítulo 1, ele vai falar que Deus é capaz, em sua própria vontade, de gerar uma palavra verdadeira para nos colocar no estado de filhos. O último versículo do capítulo 1, se você ler, você vai ver que Deus, na sua própria vontade, nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, segundo o texto, nos tornamos seus primeiros frutos. Que coisa encantadora. O texto está dizendo que as pessoas que perseveram, que estão firmes, que estão olhando para o Senhor, são pessoas geradas pelo próprio Deus, e estas são conhecidas como primícias de suas criações, ou de suas criaturas. Olha só, o texto coloca aqueles que perseveram num estado de redenção nas mãos do Senhor, e diante de Deus são consideradas primícias de suas criaturas. Primícias, as coisas primeiras, as coisas mais valiosas. Meus irmãos, Tiago se deparou com uma igreja cansada e com um povo enfraquecido. E ele passou a abordar algumas coisas necessárias porque a igreja estava cansada. Eu poderia citar aqui algumas coisas importantes que Tiago descreve entre o primeiro capítulo até o último. Ele fala sobre humildade, ele fala sobre ação, ele fala sobre controle da língua, ele fala sobre santidade ao Senhor. Há muitos textos que convergem para ensinamentos muito sérios a respeito da vida arranjada, configurada com perseverança. É como se aqueles que estão perseverando se vestissem com a roupagem da humildade. No capítulo 2, versículo 13, ele diz que não haverá misericórdia para quem não demonstrar misericórdia. Ele fala sobre os misericordiosos que vão encontrar misericórdia, ou seja, os humildes que se dobram ao serviço, os humildes que se preocupam com a dor do outro, que se encurvam para o outro. Em outro ponto, no capítulo 2 mesmo, no versículo 17, ele fala sobre ação. Aqueles que perseveram agem, não ficam assistindo às turbulências da vida, às tentações chegarem, mas são pessoas que vivem a prática da fé. O versículo 17 diz que a fé por si mesmo, a menos que produza boas obras, está morta. Ele fala sobre ação, sobre conduta. Tiago vai falar no capítulo 3 sobre o controle da língua. O versículo 7 diz que às vezes a igreja louva a Deus com a sua língua, mas às vezes amaldiçoa aquele que Deus criou com a própria língua. Tiago vai dizer que a perseverança, ela tem contornos práticos de vida, humildade, controle da língua.
O capítulo 4 diz sobre a santidade ao Senhor, versículos de 7 a 10. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Tiago, ele fala sobre uma perseverança que não é paralisada, mas que se movimenta. E se movimenta dentro de uma configuração. Eu não quero me deter aqui aos pormenores, porque essa epístola dá muito pano para a manga. O nosso tema é até a última chuva. Eu quero que você saiba que, desde o começo da epístola, até o final dela, o apóstolo fala sobre a importância de perseverar. E é importante você saber que, nos meandros, entre o início e o fim, tem um conteúdo riquíssimo, necessário, que precisamos conhecer, sobre humildade, sobre santidade ao Senhor, sobre misericórdia, sobre serviço, sobre controle da língua e tantas outras coisas que o texto traz. Mas o foco que eu quero trazer hoje é sobre a perseverança. Depois de falar sobre diversos temas, Tiago, ele começa a falar sobre uma configuração da vida humana. E ele vai caminhando para o final da carta. E o final da carta ele diz, texto que nós lemos: meus irmãos e irmãs, sejam pacientes enquanto vocês esperam o Senhor voltar. Meus irmãos, sejam pacientes enquanto o Senhor está voltando. Sinta agora o Espírito Santo abraçando você e pronunciando palavras sagradas. Deus está fazendo as coisas no tempo certo. Deus não perdeu o controle de nada. E se você um dia encontrou Jesus como Senhor da sua vida, o reconheceu como seu Salvador, pronunciou a sua fé diante dos homens, você faz parte do grupo das primícias do Senhor. Eu não quero dar uma ênfase comportamental na nossa vida, mas eu quero que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração sobre a importância de, nesse momento, sermos agasalhados, abraçados, confortados pela palavra do Senhor. Deus está fazendo as coisas no tempo certo. Quero que você ouça em seu coração o sussurro de Deus falando agora: eu estou com você, mesmo quando as coisas não acontecem no tempo que você deseja. Eu estou com você. Deus tem o tempo dele para cada coisa debaixo do céu. Em Eclesiastes, aquele texto muito conhecido, diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E para concluir, desejando que o teu coração saia daqui renovado, entendendo que Deus está no controle e está cuidando de você, eu gostaria de deixar apenas duas coisas bem registradas ao seu coração e ao meu coração. Primeira coisa, enquanto nós perseveramos, enquanto esperamos o Senhor, entenda que a bênção de Deus não anula a sua humanidade. Eu vou explicar isso. Quando olhamos para Deus, desejamos que Ele transforme tudo que tem nos feito sofrer. Desejamos que Deus coloque as coisas em ordem em nosso interior, em nossa família, nos nossos trabalhos, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos. Quando olhamos para a vida, lembramos do Salmo 46, que diz que Deus é nosso refúgio e nos socorre na angústia. E corremos para Ele e clamamos: Senhor, remova de mim a minha angústia, remova de mim o desajuste, tire de mim a ferpa, o espinho que está cravado na minha carne.
Arrume essa bagunça que eu criei, ou que outros criaram. O nosso desejo sempre é que Deus venha e equacione todo o problema que está instalado em nossa vida, seja da ordem que for. Em alguns momentos, o clamor da nossa alma é tão profundo que chega a clamar, ainda que inconscientemente, a remoção da nossa própria humanidade. É como se o nosso desejo de ter o campo da nossa vida resolvido fosse tão grande, que o nosso inconsciente nos faz clamar pela remoção da nossa própria humanidade, como se isso fosse possível. A bênção de Deus não vai anular o fato de quem você é, a configuração do palco da sua vida. A bênção de Deus não tira de você a sua humanidade. Minha gente, Deus nos abençoa, mesmo estando nós na condição humana que vivemos. Deus nos abençoa, mesmo sendo quem nós somos. Grave algo importante no seu coração. Deus nos abençoa sem nos descolar, sem nos remover, sem nos retirar do solo da difícil caminhada do mundo. Deus nos abençoa, apesar da nossa difícil caminhada. Nós temos que perseverar, porque não nos será tirado a humanidade que possuímos. Nós temos que ser fortes, temos que lutar, temos que olhar para o Senhor e caminhar com passos firmes na direção dEle, apesar de tudo, porque o cenário é esse mesmo. Deus alimentou o povo sem tirá-lo do deserto. Certamente, o desejo mais profundo do coração do povo é: Senhor, nos tire deste lugar. Não é? Inclusive o povo clamou isso. Por que nós não voltamos para o lugar de onde nós saímos? Nos tire daqui. Mas Deus não tirou o povo da caminhada. O que Deus fez? Mandou a provisão. E a provisão vem de forma sobrenatural. Deus mandou carne do céu. Na falta da água, Deus fez a rocha jorrar água doce. Interessante que Deus não tira a humanidade do solo ardente, áspero, ruim. Deus não tira a humanidade da condição da própria humanidade. Deus, Ele dá a provisão na condição da humanidade. Em nome de Jesus, nós temos que continuar. Porque as lutas, as provações, as dificuldades, elas não são definitivas. Nós estamos caminhando e Deus está sobre nós. Deus está em nós, Ele não está cochilando. As coisas não perderam-se do controle do Senhor. Deus dava comida, Deus dava tudo o que era necessário. Expressava um milagre, sem remover o povo da caminhada no deserto. A palavra do Senhor para mim e para você é: mesmo quando ninguém está nos vendo, Deus está nos assistindo. Há momentos em que nós não temos a audiência de ninguém, mas jamais nós perderemos a audiência do céu, a audiência de Deus. Jamais Ele vai tirar os olhos sobre nós. É por isso que nós temos que perseverar. Conhece alguém que desistiu da caminhada porque pessoas ao lado pararam de dar audiência a eles? Pessoas que pararam de acompanhar, pessoas pararam de apoiar, pessoas que pararam de cuidar, pessoas falharam. Mas a nossa caminhada, ela subsiste não na qualidade de quem nos acompanha, não na atenção que recebemos de pessoas, mas no cuidado, na atenção, na efetiva ação de Deus sobre nós. Nós caminhamos e perseveramos firmes porque Deus está nos olhando. A palavra de Deus é que, mesmo quando ninguém estiver perto de nós, sempre Deus estará ali, ao sussurro dos nossos ouvidos, bem próximo de nós, cuidando de nós. Primeira coisa que eu quero dizer a você, em nome de Jesus, Deus, Ele vai abençoar você. Mesmo você vivendo todas as contingências da sua humanidade. Fique firme, persevere, porque Deus está assistindo você de perto. Segunda coisa para orarmos, é que o período da nossa perseverança
ele é extremamente curto. O tempo da nossa luta, ele é muito curto. O Lucas disse aqui há pouco, que parece que foi ontem, ele não falou isso, mas eu imaginei isso. Parece que foi ontem que ele estava aqui como uma criança. Hoje já é esse homem barbado. Passa muito rápido. Temos aí uma turma de juniores, 12, 13 anos, 11, meu Deus, daqui a pouco esse pessoal já está falando sobre universidade, sobre profissão, sobre namoro, sobre casamento. Esse pessoal que eu recorrentemente estou apresentando aqui, daqui a pouco vou batizá-los. Daqui a pouco vou casá-los. Eu não sei como vou lidar com isso. Dando um curso de noivos para um pessoal que batizei há pouco tempo. O tempo está passando. Daqui a pouco os meus filhos, e pode ser que muito em breve, batizarei meu filho mais velho. Vou batizar os dois caçulas daqui um pouco tempo. Você também vai passar por isso. O tempo passa muito rápido. Sabe quando você tira aquela energia da alma, porque você sabe que falta pouco? Aquela reta final da corrida. Aqueles minutos finais do jogo que você tira uma energia. Sabe futebol? Você tira uma energia da alma para voltar a ajudar o time na zaga, ou para correr até o ataque e fazer o gol no último lance. Nós estamos numa corrida que é muito curta, é um rápido percurso, nós precisamos buscar energia no Senhor e perseverar. Vamos cuidar uns dos outros e vamos perseverar. Ninguém deixa a mão de ninguém. O período da nossa perseverança é muito curto. Capítulo 4 de Tiago, no capítulo que nós lemos, versículo 14 diz: como sabem, o que será a sua vida amanhã? Meus irmãos, isso aqui é Bíblia, é verdade revelada. O texto diz: a vida é como a névoa ao amanhecer. Aquela neblina do amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que é a vida? É um vapor. Aquele vapor que aparece e some, aparece e some, aparece e some. A vida é um vapor e nós não precisamos de prova para saber disso. Sabemos que é uma vida passageira, que os dias correm ligeiramente. A força da nossa esperança, ela não pode residir apenas em dias melhores aqui. Por quê? Porque os dias estão acabando. Nós perseveramos não pelas coisas deste lugar, não pelas coisas desse tempo, do cronos, da cronologia. Nós perseveramos pelas coisas eternas do Senhor, pelo kairos de Deus, pelo tempo de Deus sobre nós. Nós perseveramos e damos nosso tempo, a nossa energia. O que esse pessoal trabalhou nesse final de semana? Meu Jesus, o pessoal abatido assim, a toquinha meio torta no rosto, mas eles olham feliz da vida, e trabalhando com felicidade, e a feijoada que saía, e gente buscando feijoada, e uma bênção. A gente faz com tanta alegria, porque o nosso coração está sendo encharcado por coisas do céu, e olha, daqui a pouco a gente vai ter dificuldades para corresponder a algumas coisas dessa vida, mas não importa, nós estamos olhando para a eternidade. O texto diz que a vida é muito passageira, e olha, se o nosso coração não arder pelas coisas do Senhor, pelo encontro com Ele, não aguentaremos suportar as provações desse mundo. O desejo pela presença do Pai, pela presença de Deus, deve gerar em nosso coração paciência, perseverança, não por causa das possibilidades desse mundo, mas por causa das coisas que estão em Deus, reservadas para nós. Alguém pode se perguntar qual é a ideia do tema, né? A última chuva. É que o texto diz:
Sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. O texto que nós lemos, versículo 7. O texto diz: vejam como os lavradores esperam pacientemente as últimas chuvas, ou as chuvas do outono e da primavera. Nós precisamos perseverar até a última chuva, porque segundo o texto, dentro da analogia que o próprio apóstolo traz, nas últimas chuvas nós veremos a colheita abundante do Senhor, mesmo que ainda a gente não consiga visualizar no campo da nossa imagem visual. Mas vamos perseverar até a última chuva, amém? Ninguém deixando o que Deus tem para trás, ninguém deixando o amor a Deus em segundo plano. Hoje eu estava com um grupo tão querido de Campo Mourão, pessoal maravilhoso lá da primeira igreja de lá. Mandaram um abraço para a Fernanda e para a irmã Maria. O pessoal falou muitas coisas de vocês lá. Depois eu não posso falar aqui, mas depois eu falo. Porque a família da irmã Maria viveu um tempo lá, né? E conversamos com um grupo lá sobre casamento, uma coisa maravilhosa. E aí nós conversamos: gente, é claro que eu falei de vocês. Vocês que estão arrumando o casamento, vocês que estão voando no matrimônio aqui da nossa igreja, vocês que é só amor, só respeito, honra, diálogo, cuidado, tempo de qualidade, perdão. Falei de vocês. Temos um pessoal lá que é nota 10 no casamento. Eu vou trazer eles aqui para vocês ouvirem. Vocês que eu estou falando. E eu falava para eles: gente, se a gente não conseguir separar um tempo junto com o nosso cônjuge, para olharmos para Deus todos os dias, uma vez por semana, uma horinha para tomar um café e falar sobre casamento. Ou seja, se a gente não conseguir perseverar olhando para Deus, a gente não vai conseguir acessar as coisas que Deus tem. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, persevere nesse movimento. Depois de 12 anos aqui na igreja, junto com a Ju, na liderança do pastoreio da igreja, eu tenho certeza que as maiores coisas não chegaram ainda. Eu tenho esse sentimento claro no meu coração que nós estamos começando. Nesses 11 anos passados, Deus foi nos preparando para o momento que estamos vivendo hoje. Eu quero pedir a você: persevere para a glória de Deus, para o seu bem, para que a sua família esteja fincada na rocha que é Jesus, porque tem muita gente que será tocada a partir do seu testemunho, a partir do seu amor por Deus. E olha, Mateus capítulo 6, as demais coisas vos serão acrescentadas, em boa medida, recalcada, transbordante. Deus cuidará de você, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vamos juntos priorizar aquilo que Deus tem colocado no nosso caminho. Vamos aguardar até a última chuva, quando nós passaremos a ver o Senhor face a face, como Ele é, porque Ele está vindo, segundo o texto. Ele está vindo. Permaneça firme, porque o Senhor está se aproximando. A cada dia que passa, Cristo está mais próximo. Cristo está mais próximo. E bem-aventurado aqueles que acreditam, que vivem a experiência redentiva nele. É loucura para o mundo, diz o texto através de Paulo em Coríntios. Isso é loucura. O Evangelho é loucura. Assim como foi loucura quando Noé passou a anunciar que o mundo acabaria em águas, todos morreriam. As pessoas zombaram deles, mas eles diziam: vai acontecer, até que chegou o dia, segundo o texto, que as águas caíram do céu e inundaram toda a terra. Bem-aventurados aqueles que creem que Jesus está voltando. Bem-aventurados aqueles que têm uma experiência intransferível, inegociável, pessoalizada com Jesus Cristo Salvador. As pessoas não entendem a nossa alegria, não entendem o que nós vemos, mas nós sabemos o que nós vivemos. Cristo em nós, a esperança da glória, diz o texto sagrado. E eu quero que você, em nome de Jesus, aguarde até a última chuva. A colheita vai chegar e vamos ser uma comunidade encantadora, porque nós estamos perseverando. Temos os nossos problemas ali, as nossas doenças aqui,
os nossos lutos terríveis pelo caminho, né, Ju? Temos o nosso coração sangrando em momentos, a lágrima vai correr, a falta vai chegar, a ausência vai se estabelecer. Ah, meus irmãos, mas nós vamos continuar firmes. Nós vamos continuar firmes. E cantando que Deus é bom. E que o diabo é um mentiroso. E não vale nada. E o final dele está escrito já. E nós vamos celebrar para sempre a vida com o Senhor. Para a glória dele. Quero que você feche seus olhos agora. Eu quero orar por sua vida nesse momento. Há um cenário da sua vida que muitos conhecem, mas há um cenário da sua vida que só você conhece. Tem um lugar no seu coração que praticamente ninguém consegue acessar. Eu quero que você apresente diante de Deus agora a sua vida por inteiro. Eu quero que você exercite a sua mente e passe agora a enxergar a presença quente, a presença gloriosa, a forte presença de Deus ao seu lado. Você veio para este lugar com um propósito muito claro: ter uma experiência pessoalizada com o Espírito Santo. Você não veio assistir um musical, você não veio assistir uma palestra motivacional. Você veio aqui para ter um encontro com Deus Espírito, que está atuando no mundo, que mudou a minha vida e mudou a vida de um monte de gente aqui e deseja invadir a sua vida. Nós não estamos falando aqui de uma comunidade religiosa, uma comunidade pautada ou sustentada em cima de doutrinas, de dogmas. Nós estamos falando de uma comunidade de discípulos de Jesus, que foi transformada pelo sangue de Jesus, numa operação espiritual, manuseada pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, e que faz da nossa vida uma habitação do próprio Deus. Estamos falando de uma comunidade de gente que tem uma experiência diária com o Senhor, uma experiência audível com o Senhor. Deus fala conosco, nós falamos com Deus. Estamos falando de uma comunidade de gente na operação do Espírito Santo que cuida um do outro, que ama um ao outro, que suporta um ao outro, que ensina um ao outro, que preserva a vida um do outro, que alimenta o coração do outro, que serve o outro em humildade, que busca o controle da língua, o controle dos comportamentos, que busca a vida voltada para um padrão de santidade, que busca o Senhor, que se volta para o Senhor, que resiste a Satanás, que resiste às tentações do mundo e que corre para a presença de Deus por meio da oração, da Sagrada Escritura, todos os dias, num compromisso discipulador, numa vida de adoração e numa vida de fidelidade. Há uma comunidade que Jesus os transformou em seu povo exclusivo e você está no meio dela agora. Na simplicidade deste lugar, na pouca qualidade da cadeira que você está sentado, na fragilidade física deste lugar, você está diante do Deus excelso, indescritível, insondável, aquele que jamais foi perscrutado, desenhado, medido, mensurado pela criação. O Deus Todo-Poderoso, o início e o fim, o alfa e o ômega, o Redentor, o Cordeiro de Deus, o Supremo Servo, o máximo Redentor, o Rei dos Reis. Você está diante dele agora. Eu quero que você espiritualmente abra o teu coração para o Senhor. Eu quero convidar você a perseverar conosco até a última chuva. Se você não entende algumas coisas, persevere mesmo assim. Se você não consegue entender razão de alguns acontecimentos, persevere mesmo assim.
Eu vou firme nesse propósito, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero que o meu casamento transborde de Deus, eu quero que os meus pais conheçam a Deus, eu quero que os meus filhos vivam o melhor de Deus, eu quero estar com Deus no final dessa curta e passageira vida, eu quero perseverar até o fim, eu vou até a última chuva, porque ainda que seja na última chuva, haverá uma colheita abundante sobre a minha vida. Eu não coloco meu coração nas colheitas desse mundo, porque nesse mundo tudo passa muito rápido. As colheitas desse mundo são passageiras. O que eu planto e colho aqui, uma hora eu vou não ter mais em minhas mãos. Mas as coisas que eu espero no Senhor, aleluia, elas serão para toda a eternidade. E Deus vai gerar em mim, através de mim, uma colheita abundante, porque eu vou perseverar até a última chuva. Deus amado, olhe para o coração de cada um de nós agora. O Senhor vê a profundidade da alma de cada um aqui. O Senhor consegue enxergar as lágrimas que cada um tem derramado ao longo dos últimos dias. O Senhor tem percebido o medo que alguns têm tido no coração, as inseguranças. O Senhor consegue ver precisamente os conflitos familiares presentes, revelados nessa comunidade assentada agora aqui. O Senhor consegue ver a angústia que cada um tem levado todos os dias, por questões de adoecimento emocional, adoecimento físico. O Senhor tem percebido e tem visto a apreensão de alguns quanto ao sustento financeiro, ao trabalho, às contas, às dívidas. Senhor, o Senhor consegue agora sondar cada vida aqui. Eu quero pedir ao Senhor, independentemente do cenário presente na vida de cada um de nós, Deus, gere agora no nosso coração uma coisa que somente o Senhor pode gerar. Traga-nos perseverança, traga-nos alegria em servir ao Senhor, traga-nos um senso de urgência, traga-nos um desejo avassalador de conhecermos mais o Senhor, que amanhã a gente possa aproveitar bem o nosso dia, amando, beijando, abraçando, dizendo palavras de amor, de honra, de cuidado a todos os nossos familiares que dividem a vida conosco. Nos dê graça, nos dê transbordo para sermos a melhor versão possível de nós mesmos dentro do nosso ambiente familiar. Que os casais possam se voltar um para o outro em amor, em oração. Senhor, desamarre em nome de Jesus os casais que estão presos na indiferença, na falta da comunicação, na falta do toque, na falta da intercessão mútua. Em nome de Jesus, dê graça aos pais que estão passando por cima dos sentimentos dos filhos, passando por cima do tempo de qualidade com os filhos. Pais que não se olham, pais que não olham para os filhos, filhos que não olham para os pais, que não honram os pais. Em nome de Jesus, o Senhor vai cuidando do nosso coração e vai tratando a nossa vida, porque nós precisamos perseverar na direção do Senhor. Nos ajude diante das provações, nos ajude diante das tentações. Em nome de Jesus, queremos aguardar até a última chuva. Traga, Senhor, o conforto para cada um aqui. Aqueles que estão passando dias de luto, em nome de Jesus, traga o seu consolo. Aqueles que estão passando dias de escassez, em nome de Jesus, traga a provisão. Abra as portas, escancare as portas em nome de Jesus, para que o seu nome seja reconhecido, para que o seu nome seja honrado e para que possamos transbordar sobre a vida de outros. Em nome de Jesus, nós profetizamos um tempo novo sobre cada um de nós aqui, cada um que está assistindo essa mensagem em algum lugar, cada um que vai ouvir essa mensagem nos próximos dias. Em nome de Jesus, que a presença poderosa do Senhor transborde sobre cada um de nós, e nós profetizamos vida sobre nós,
não por nossa força, por nossos méritos, mas pelo poder da tua palavra. E nós dizemos ao Senhor que apesar da difícil humanidade que nós temos, apesar do sol ser quente, apesar da areia queimar os nossos pés, nós vamos perseverar até a última chuva, porque nós cremos que no final teremos a tua presença gloriosa revelada a nós. E enquanto o Senhor não vem, enquanto nós não acessamos efetivamente a tua presença para todo sempre, nós vamos perseverar dia após dia, dia após dia, buscando ao Senhor. Chegai-vos, pois, a Deus, diz a tua palavra, e Ele chegará a vós. E nós cremos que nós vamos nos aproximar do Senhor pela graça de Jesus, e o Senhor se aproximará de nós, e aí então nós estaremos fortes, nós seremos uma igreja contagiante para essa região, Senhor. Senhor, esse lugar ele vai ficar super saturado, cheio de gente, não para a glória do nosso nome, mas porque famílias encontrarão o encanto que é a tua presença. As famílias encontrarão o encanto que é a tua presença. Senhor, transborde na comunidade aqui de cima, os nossos vizinhos de cima, a comunidade que está aqui embaixo, a comunidade que está mais afastada, que a igreja do Senhor nessa região e em toda a nossa cidade, em nome de Jesus, transborde de vidas que estão sozinhas, que estão na escuridão, precisando encontrar o Senhor. Eu creio, Pai, que na nossa perseverança o Senhor vai cumprir o teu propósito até a última chuva. Obrigado por esse tempo. Nós somos teus e nós dependemos do Senhor. E que a tua boa mão esteja sobre nós de uma forma sobrenatural, agora e em todos os próximos dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.